Eu sou Lenir Nunes, da LN Carreira, e estou aqui para te entregar o melhor conteúdo para alavancar a sua carreira. E hoje, no espaço muito especial, e com uma pessoa muito especial, para falar um pouquinho, aproveitando, né, esse mês de agosto, uma data comemorativa do Dia dos Pais, para tratar de um tema tão relevante, né, quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de escolhas profissionais, que é o papel do pai, né, e o processo de carreira e escolhas profissionais do próprio pai, na figura de paternidade e carreira mesmo, né. E era um assunto que eu já tive a oportunidade de ter aula com um grande professor, e quando a gente falava de trazer isso, né, para um podcast, eu queria realmente que fosse essa pessoa especial, que é o Darlon. Ele é pai da Joana e da Esther. Ele também é administrador, mentor de profissionais e também headhunter, né? Então, ele gosta de se apresentar como pai da Joana e da Esther, mas ele tem ainda outros papéis, né? Sim, sim, sim. Então, quero te agradecer, querido, né? Obrigado. Eu acho porque é um projeto incrível, né? E eu tenho, assim, um orgulho muito grande, né? Dos movimentos que você fez na sua vida em prol desse papel enquanto pai, né? Uhum. Então, eu acho que é importante a gente compartilhar isso também, né? Não só para as pessoas que convivem conosco, né? E esse é um tema bastante polêmico, porque quando a gente fala de maternidade e carreira, é muito normal, né? Então, a mãe, né, dividindo os seus papéis e desempenhando vários papéis, né? Mas, assim, ainda no Brasil é muito recente essa discussão de paternidade, né? Nós vemos, assim, alguns autores, como o próprio Piangeres, aqui de Santa Uhum. Catarina, né? Sim. Mas ainda é um tema bastante velado, né? Essa discussão, essas pesquisas, né? Até eu trouxe aqui é, é, um- alguns dados que a gente tira muito mais de universidades dos Estados Unidos do que do próprio Brasil, né? Então a gente percebe que essa tendência do pai ter uma maior participação, uma maior divisão dos papéis, e ainda enquanto estrutura familiar, é, mas não abrir mão muitas vezes da escolha profissional do trabalho, ou em alguns casos abrir mão, né? A gente vê Uhum. tão tradicional a mãe abrir mão, né? Em detrimento, né? É o momento agora, casei, tenho filhos e vou fazer uma pausa na carreira. E a gente sabe que às vezes em torno de 2 anos. Mas como ainda é recente isso, né? É, e aí eu queria, assim, perguntar para ti, assim, amor, essa questão no meio executivo, como é que tu enxerga isso? Como headhunter também, né? Como é que você enxerga isso? E principalmente, talvez, trazer aí um pouquinho do que você vivenciou. Uhum. Então tá. Que bom, né? Poder participar, estar presente, né? Geralmente eu sou o espectador, né? Então poder estar participando é sempre motivo de orgulho, tá? Obrigado. O conceito, né, do homem provedor, acho que ele é bastante antigo, né? Milhares de anos, acho que desde o homem das cavernas, né? A gente sempre tem aquela imagem do homem caçador, né? Lutando com as feras e trazendo para casa, né, a caça. E sempre tem nos próprios desenhos animados a gente vê isso, né? Tá lá a esposa na caverna, na gruta, né? Esperando o marido chegar com a criançada, né? Que depois também começam os meninos o movimento de caçar. Eu acho que o propósito da gente conversar não é essa questão, né? De aprofundar na questão, né? Se é o certo ou errado, a gente começa a discutir algumas tendências, né? Assim que Uhum. a gente entende, né, desde que haja esse equilíbrio, o consenso, elas são saudáveis, né, e sustentáveis, né? E trazer algumas reflexões, né? Exato, exato. Eu acho que essa é uma tendência, né, que a gente começa a perceber. Um ponto que me traz com muita clareza é a questão da pandemia, né? De novo a pandemia, né? A gente cuida um pouco para não ficar sempre falando da pandemia ou a pandemia,
Mas não tem como fugir disso, né? A pandemia despertou um processo, né? Um modelo, né? Que é o trabalho remoto, o conceito de home office, né? Potencializou, né? Potencializou bastante, né? Então, assim, o que antes você via aquela figura clássica, né? Do homem pegando às 7 da manhã a pasta, né? Aquele estilo executivo, entrando no carro, né? Para ir para o trabalho, começa a se desfazer, né? Então, ele passa a ficar mais tempo em casa. De alguma forma, ele começa, né? Tendenciosamente a acompanhar um pouco mais de perto, de uma forma mais inclusiva, às vezes nem sem querer tanto, até pela falta de estrutura na casa, né? A criançada correndo e gritando, e clássicos, né? Memes que você vê de reuniões sendo sabotadas, né? Com crianças correndo, mães desesperadas atrás, empregadas segurando a criançada. A gente viveu um pouquinho disso, Também, né? também. A gente já avisa, né? Quando vai ter alguma reunião que podem ter participantes, né? Pequenos participantes. Mas eu acho que esse conceito do trabalho nas casas, né, nos lares, ele desconstruiu bastante esse conceito, né, do homem não ter esse envolvimento, né, no lar. E acabou sendo natural, né? Eu vejo assim no nosso próprio caso, né, que a gente comenta da pandemia e a gente não acredita como a gente sobreviveu tantos meses em casa, né, num apartamento com 2 crianças, né? É verdade. E até foi um fato engraçado que a menor entrou na pandemia sem andar, né? Estava Engatinhando pela engatinhando casa. e saiu da pandemia andando, né? Então foi bem naquela fase. Então é um processo que o homem estando em casa, né? Acho que ilustrando esse papel, acabou sendo mais natural esse envolvimento, né? Teve muitas situações até de amigos que tiveram o papel de educadores também, né? Supriu o papel de professoras, né? Ou professores, enfim, né? Então acabaram exercendo esse papel e acho que, claro, de uma forma bastante positiva começou a gerar essa maior aproximação, né? Então, assim, o modelo do homem, né? Saindo de casa às 6, 7 da manhã com a pastinha e voltando às 6, 7 da noite, ele começou a ser desconstruído, né, paulatinamente, mas começou a acontecer, né? Então, eu acho que é de uma forma bastante positiva, né, porque quebrou alguns tabus, né, de que só a mulher conseguia educar ou só a mulher tinha essas competências, quando na verdade, com esforço, né, com paciência e, enfim, os homens também conseguem e não é nenhuma falta de mérito, né? Não é pejorativo também esse papel. Eu até estava pesquisando para nossa conversa alguns dados, né? Eu queria compartilhar aqui e queria também tua opinião, né? Nos Estados Unidos, ainda um número pequeno, mas crescente, de pais em situações de que o homem deixa de voltar a trabalhar, né? Num processo de a esposa volta depois da licença maternidade e ele permanece para passar mais períodos cuidando dos filhos, né? Então, segundo a Pew Research Center, cerca de 550 mil homens ficaram em casa cuidando dos filhos na primeira década desse século, 2 vezes mais que o total registrado na década de 70. Né? E aí, traz aqui, né, alguns exemplos, em especial um pai que fez uma pausa de 2 anos do seu trabalho de vendas na área de serviços financeiros para cuidar do filho, isso na década de 90. E até ele comenta que acreditou que muita coisa mudou em relação àquela época, quando ser pai do lar era sinônimo de estar desempregado, né? E aí tem um outro pai que também é citado aqui, que ele é um executivo da área de propaganda e ele decidiu tornar o principal cuidador do filho em 2008, né? Nem é tão recente. Mas ele comenta, eu não estava atrás de uma pausa na carreira, mas não morria de amores pela propaganda. Então, desde que ele se tornou um pai presente em tempo integral para seus 3 filhos, de 2, 4 e 8 anos na época, nunca teve tanta oferta de emprego, né? E ele comenta assim que os headhunters achavam que ele iria aceitar para sair de casa, mas para ele aquilo não estava sendo pesado, né? E ele diz assim, o tempo fora do mercado levou ele a fazer uma reflexão até sobre as habilidades dele e que ele comentou assim que os filhos iam para a cama e ele começou a estudar para fazer direito e fazer concurso, né? Então
duas situações, né? De um pai que efetivamente abre mão para não colocar o filho na creche nos 2 primeiros anos, para ficar com o filho, né? Uhum. E aí eu queria te ouvir um pouquinho, sabe? Essa questão assim de como homem, né? Talvez antes de ter filhas, né? Uhum. Como é que tu enxergaria isso e como é que tu enxerga agora? Uhum. Teve uma situação muito interessante, né? A gente começa a puxar na memória alguns cases, né? E teve um caso real comigo, isso foi no começo de 2010, por ali, 2012, 2013. Uma situação profissional que numa contratação a pessoa, mulher, né, exercendo um cargo de Gestão? gestão, tinha na época 2 crianças, né, era um casal, enfim, mas o marido tinha a incumbência de ficar em casa, né? E na época, nossa, longe da pandemia, né? Acho que a pandemia apaziguou, acalmou alguns sentimentos, né? Alguns corações, né? Mais rígidos, mas causou estranheza. Não vou dizer que não, chamou atenção. Poxa, mas o marido, né? Não trabalhar. Na verdade, não era assim tão extremo, é claro, óbvio, né? Não é nenhum. Não desmerecendo, né? O não trabalhar, mas tinha a função normal de cuidar das tarefas da casa, né? Uhum, legal. Tinha a função dos filhos, acompanhar desde lição de casa, levar no colégio, buscar no colégio, né? O que normalmente é associado à mulher até hoje, né? Com uma certa exclusividade. Mas é claro, nesse caso o profissional também trabalhava com investimentos para a família, e tal, né? E provavelmente depois até avançou, eu acabei perdendo, né? Perdi contato, acabei perdendo essa conexão, mas já existia um envolvimento com uma profissão ali em paralelo também, né? Que de certa forma ocupava um pouco do tempo, ou gerava estudo, enfim. Mas eu diria assim que 70, 80% do tempo era dedicado à educação, à família, aos filhos, né? Então isso chamou muita atenção, assim, né? Não vou negar. Poxa, a gente sempre tem aquele papel associado, né? Dos dois, né? Nas situações mais modernas, os dois trabalharem, né? Agora, ele realmente foi um acordo, um combinado, ele abdicou da profissão dele, né? Ele tinha acho que uma carreira muito positiva e abriu mão. Ele disse, não, eu acho que a minha esposa está melhor, eu acho que faz sentido, nem o salário não é tudo, o monetário não é tudo, eu acho que com o que ela ganha a gente já consegue viver muito bem, e com o que eu potencializo através dos investimentos, né, acaba sendo o meu papel. Isso chamou atenção, né, assim, e eles eram muito resolvidos, muito tranquilos, assim, né? Sempre que se tocavam no assunto, eu não tinha nenhum pudor com isso. Mas eu te garanto que para alguns chamava atenção, né? Hoje isso já acaba se desmistificando ainda mais, né? Como eu falei lá no início, essa questão do home office. E tu acredita, querida, assim, ó, que essa questão de para eles estar muito acordado era suficiente para eles assumirem essa divisão de papéis e talvez para muitos essa inversão de papéis, né? O que talvez assim a pergunta é, na tua opinião, para eles conseguirem viver bem com isso, o que é importante? Eu acho que o diálogo, o combinar os papéis, delinear isso, deixa claro, é essencial, né? Eu acho que tem que ter um entendimento, uma maturidade bastante grande, até para não ter depois, né, uma cobrança. Mas eu abri mão da minha carreira, eu deixei de fazer isso, né? E entender que, na verdade, acho que um ponto muito, muito bacana ali que dava, assim, que né, se comentava, que dava-se a ênfase, era assim, que a família era um patrimônio. Então, como não investir no patrimônio? Que legal, a forma de enxergar a família, né? O tempo aplicado, né, o abrir mão por parte dele num dado momento era um investimento, né, assim, a questão do tempo, a disposição. Então, eu acho que isso é uma nova forma de pensar também, né? Você entender o fator, a importância, o peso da família, né? O quanto isso é valioso, né? O patrimônio, né? Enfim, presente ali, que acho que faz muito sentido, é bem justificável.
e por um tempo, né? Até pelo que tu menciona, assim, ele não deixa de fazer algumas coisas que depois que os filhos vão, ele pode ainda intensificar e descobrir outros talentos também. Não, perfeito, é uma fase, né? Até, não sei se foi o próprio Piaget, alguém comentou, foi o próprio Piaget, esses tempos que, na verdade, né, até o teu filho fazer 18 anos, tirando ali os 2, 3 primeiros anos, você tem 15 grandes férias, né? 15 grandes momentos de fazer coisas inesquecíveis, né? E, entre aspas, em teoria é isso, né? Depois você imagina que sigam o caminho deles, é claro, né? Nem por isso vai ter essa ruptura, É mas diferente. é diferente, né? Então, assim, por que não fazer 15 grandes momentos, né, especiais na tua vida, né? E acho que a partir do momento que você abre mão ou molda a tua carreira, né, o casal faz esse combinado, na verdade é algo que talvez daqui a 40 anos muitos ao redor esqueçam, mas eu garanto que tenho essa crença e os filhos daqui a 40 anos não vão esquecer o que os pais fizeram por eles, né? Assim, esse abrir mão, esse estar um pouco mais perto, né? Esse procurar assim, se envolver. E, de novo, né? Eu não estou praticando os extremos, né? Eu não estou falando para largar tudo, simplesmente ficar em casa vendo eles crescer. Mas entender que não existe nenhum demérito do homem ter esse papel, né? Participar mais, né? Estar mais presente, estar participativo, até mesmo ter um trabalho part-time, né? Isso também é uma possibilidade, ou essa atividade remota, né? Que vai permitir esses pequenos, grandes momentos, né? Eu acho que só o fato da esposa saber que vai ter um jantar garantido quando chegar já é algo que alivia bastante angústias, né? E pressões ou saber É verdade. que pode sair cedo e que o pai vai dar conta ali de preparar um café, arrumar a criançada, né, os filhos, para ir para um colégio. Né? Eu acho que isso acaba sendo um fator assim bastante positivo. E assim, eu acho que trazendo isso um pouquinho para hoje, nosso desafio enquanto consultoria, né? Eu acho que a gente já falou várias vezes sobre isso, assim. Sempre a gente vê a mãe fazendo escolhas, né? Para não ter um trabalho que comprometa a rotina dos filhos, né? Mas como a gente tem percebido profissionais abrindo mão de uma promoção, de uma transferência, porque não querem perder determinadas fases, né? Uhum, Então, assim, menos, eu acho que hoje menos, mas ainda alguns comentam assim, talvez alguns não entendam, eu tenho que explicar muito, né, porque que com 42 anos eu não quero ir para São Paulo, para uma cadeira talvez mais expressiva, porque eu quero ainda estar presente no futebol da terça-feira, né? uhum, E uhum, para a gente isso é muito mais natural, não só aceitar, mas como compreender efetivamente, né? E trazer isso como um momento do profissional e um momento normal, uhum, né? Falou do Piaget, né? Eu trouxe uma fala dele que dizia assim que essa construção, né, de que homens não podem falar de sentimentos é muito prejudicial à saúde. Nós homens, aí ele traz alguns indicadores, né? E esses dias tu compartilhou comigo também. Morremos em média 10 anos antes das mulheres, somos a maioria no sistema penitenciário, nos uhum, matamos mais de forma violenta, nos matamos mais no trânsito, nos suicidamos mais, sofremos mais de depressão, né? E temos mais problemas no coração e por aí vai. Então, de alguma forma, ele reconhece que os homens podem estar fazendo alguma coisa errada. E nesse caso, ele reforça esse papel dos pais ativos, né? Todas as pesquisas mostram que as crianças se tornam mais autoconfiantes. E ela se sai melhor na escola, torna-se mais sociável, envolve-se menos com delinquências. Então, no final das contas, também é bom para o próprio pai, que se transforma em um ser e em uma força mais completa e mais equilibrada. uhum. Né? Eu acho que trazendo isso para a nossa realidade, né? De termos duas filhas. Né? A gente sempre teve aí muitos acordos, né? Uhum. O quanto isso influencia, o quanto essa presença do papel. E aí eu queria te perguntar assim, se alguma vez tu se sentiu não
não ofendido, mas assim, alguma vez tu discordou de alguém falar assim, ó, nossa, mas como tu ajuda, né? Como é que soa isso pra ti? Não sei, é tão diferente, né? Porque a gente tem um combinado muito grande, né? Assim como tantos outros casais, né? É, eu acho assim que é muito natural, né? É muito Uhum. saudável. Assim, é porque os próprios papéis são delineados, né? Tem coisas que mesmo em casa, apesar de eu saber, eu acabo não fazendo, né? Assim, não acaba sendo uma incumbência minha. É gosto mesmo, é aptidão, né? Que o casal acaba tendo nessa divisão. Agora, esse envolvimento com as crianças acaba sendo não vou dizer uma superação, né? Mas você entende que é importante você estar ali envolvido, né? Tem ganhos. Sim, sim, eu acho assim, a questão empatia acaba sendo muito grande, né? A partir do momento que você começa a entender que uma criança parar de chorar, tu tem que ficar 2 horas ali Tem que sentar. sem sentar, porque senão ela começa a chorar de novo. Você começa a entender que não é tão simples, né? Não é tão simples. Acho que a gente começa a aflorar essa questão da tolerância, em alguns casos, né? Até a gente brinca, a gente vai no restaurante, tem uma criança, alguém chorando, né? Uma bebê. Pra gente, tipo assim, não, soa natural, porque quem é pai sabe, quem é mãe sabe, né? Então isso a gente acaba tendo bastante clareza. Mas não, eu acho que muito tranquilo. Talvez eu me cobre por não ter feito mais ainda Sério? em alguns momentos, assim. Mas acho que eu também não vou tratar isso assim de uma forma traumática, assim. Mas, por exemplo, profissionalmente, Uhum, né? Quando a uhum. Joana nasceu, nem em Joinville tu morava. Não, na época eu morava em Em Curitiba. Curitiba, né? E não nem morava lá, porque assim, dormia em alguns momentos porque você viajava mais, Uhum. né? No período de gestação, assim, né? Como é que tu foi processando isso? Como é que tu chegou a fazer uma escolha, assim? Como é que era a tua forma de pensar nesse... O que eu vou fazer nesse próximo momento? Uhum. Eu acho que entra uma questão muito forte que é do egoísmo, né? Assim, a partir do momento que existe o casal, tem que entender que aquilo é um processo pleno, né? Para mim, pelo menos, soaria muito estranho num processo desses eu não estar acompanhando, né? É bastante desconfortável isso. Tanto é que o processo de migração, né, para a cidade aqui para Joinville levou uns 6 meses, né? Foi um combinado na época com o meu diretor. E, enfim, teve toda uma preparação. E eu sempre falava 2 frases, né? Uma principal ali que eu não gostaria de ser pai de Facebook, né? Ou, enfim, de mídias sociais, para acompanhar o crescimento do filho à distância, né? Eu digo assim que eu sou, não sei se um agraciado, né? Entra, é claro, a questão da postura, né, da decisão. Isso foi um processo de romper uma carreira, né, uma profissão que estava acontecendo. Mas, óbvio, foi uma escolha, né? Eu poderia ter dito assim, não abro mão, bater o pé e fazer o processo de mudança da família para junto de mim. Uhum. Mas não faria sentido, né? Não faria sentido. Então, acho que a partir do momento que você tem essa empatia, você quer se envolver, você quer estar perto. Como eu falei, eu sou um agraciado, né? Assim, nesse sentido de ter essa possibilidade, alguns não têm, alguns não conseguem fazer um processo de transição tão delineado, né? Alguns realmente são o processo de delegar, o processo de pegamos um exemplo de um empresário, não é tão simples muitas vezes, né? Você compartilhar requer algumas viagens, alguma ausência. Agora, são escolhas, né? Como eu falei há pouco, né? Daqui a 20 anos, pode ser que o mercado, né, ninguém se lembre que tu saía domingo à noite e voltava sexta à noite, né? Talvez até sábado de manhã para casa. Agora, eu nutro essa esperança que a família vai lembrar, né? Que você esteve presente
E se não lembrar, né, eu acho que pelas conquistas, pelo que você vê na família, pelo que você vê na educação, né, em outros reflexos, eu acho que a gente acaba percebendo isso. Eu acho que o que é mais difícil, assim, é fazer essas escolhas acreditando que vai acontecer, né? 8 anos depois, a gente percebe que aconteceu, né? E o quão relevante foi. E eu acho que a gente conversa muito, assim, sobre... esses dias, eu acho que tu comentou um negócio que eu achei muito legal, assim. Eu saí para viajar e aí as meninas acordaram e... tá tudo bem, se a mãe não tá, o pai tá. Então, e sempre foi isso muito tranquilo com elas, né? Nunca ficou assim a figura de um, a figura de outro, né? Acho que eles são duas coisas que a gente tenta trabalhar, né? A gente tenta tirar um pouco essa questão do trabalho, para elas não acharem que o trabalho é um bicho-papão. Exato, né? é um exercício nosso, exato. E o tempo todo você dizia que a mãe não tá porque tá trabalhando. Poxa, então quer dizer, a ausência do carinho da minha mãe é relacionada a uma coisa chamada trabalho. Meu, trabalho é uma coisa ruim. Exato. Eu não quero para mim. Mas aí a gente trazia elas para o escritório também. Mas a gente também traz junto, né? E assim, existem outras compensações, né? Enfim, no antes e no pós-viagem, ou né, ausência. Eu acho que isso é um fator. E eu acho que uma coisa que é muito positiva ali nessa relação, e a gente vê com elas, mas numa relação do casal ou numa relação do trabalho, então nem se fala, né? É a questão da confiança, né? Então, assim, para elas é muito sereno você ouvir assim, não, filha, a mamãe tá viajando, ela, até pequena a gente brincava, né? Ela tá tendo, ela foi visitar os grandes, né? Foi dar aula para os adultos, né? Foi dar aula para os adultos, né? E ela sabe, não, tranquilo, então se a mãe não tá, o pai tá e tá tudo bem. Vai suprir a necessidade do meu alimento, da minha troca de roupa, né? De algum brinquedo, uma brincadeira. Então, eu acho que assim, o fato de você não mentir, eu acho que já é isso a gente não faz. Fator muito grande. Exato. Né? E o fato de não omitir também, né? Ah, mãe, volta logo. Poxa, mas esse volta logo é só... À noite? É à noite. Tipo assim, calma, para aí, né? Não é assim, volta logo. Né? Ó, vai demorar, vai ser só de noite. Vamos fazer outra atividade, vamos brincar, né? Então, eu acho que isso é bastante saudável, né? Acho que isso traz leveza na relação, né? Na família, e enfim. E eu acho que assim, o nosso combinado, que também é leve, né? Com o tempo se tornou cada vez mais leve, gera nela segurança, né? Ou maior confiança, né? Mas um desafio muito grande que a gente teve é quando eu aceitei fazer aquele seminário nos Estados Unidos, 10 dias. Né? Quando a gente topou, que eu me inscrevi no seminário, eu não estava grávida da Esther, né? Mas a Juju tinha 3 anos, a Joana. Né? E aí sempre vinha aquela pergunta, mas a Joana vai ficar com quem? Né? Com o pai dela? Né? Pra gente era normal, mas causava estranheza para as pessoas. A gente vê algumas situações particulares, né, que às vezes o marido é envolto, ou a mulher é envolvida com alguma questão que tem que ficar um final de semana longe. Exato. E causa um desconforto na família, porque onde já se viu a mulher ficar 2 noites fora, o marido ficar 2 noites fora, né? O marido nem tanto. Nem tanto, exato. Né? Mas as mulheres, assim, onde já se viu, né, uma cobrança maior. E eu me lembro que a Joana falou uma frase muito engraçada. A gente falava, não, a mamãe tá viajando, ela foi trabalhar, ela foi estudar. Tu fez aquelas noites temáticas com ela, né? A gente criou um calendário, né? Cada noite tinha uma atração. E eu me lembro quando a gente foi te buscar no aeroporto, acho que ela te abraçou, a gente comprou uma flor para te dar e ela falou assim, mamãe... Nossa, ela tinha, né... 3 anos. 3 anos. Sim, Esther. Nem 3 anos, enfim. E ela só falou assim, mamãe, não vai trabalhar tão longe. Exatamente. Porque foram vários dias. Eu chorando de saudade, 10 dias assim, fora. Mamãe, tudo bem, mas não vai trabalhar tão longe. Foi. E tipo assim, o desconforto dela foi esse, né? E assim, a gente ri, na hora a gente nem percebe, né? Mas, mamãe, não vai trabalhar tão longe. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Né? E aí a Esther nasce. E a gente continua com a rotina ali de lecionar à noite. E foi ali um período bem desafiador pra gente. Foi uma maratona, né?
o lecionar à noite e ainda tinha o processo de amamentação dela, foi mais desafiador, Foi. né? A gente teve que fazer um... Mas quando eu olho para. E assim, até às vezes eu encontro alguns alunos assim que não esquecem. Não esquecem das meninas. Porque não foi só lecionar, alguns eventos à Uhum, noite que a gente levava também. Mas eu vejo assim que trazer essa integração na nossa vida, né? Então, assim, o que que eu tô deixando de entregar por estar amamentando ou por ter filhos pequenos? Nada, né? Eu acho que, eu não sei, mas talvez a gente ter tornado isso mais natural, pra gente era natural, era o combinado, né? uhum, Mas começa a gerar uma menor, assim, desconforto para os outros, né? Eu lembro quando a gente chegava na universidade, abria o computador, ficava dando de mamar para Esther até ali perto do horário, a gente levava desenho para Jojo, ficava até o intervalo, dava de mamar de novo, sim. né? E depois tu vinha e depois eu vinha, né? Uhum, Então, assim, elas estavam perto, não deixavam de cumprir aquele papel, uhum, né? E para elas, né? Até hoje, a Joana ainda pergunta, né? Ó, quando é que você vai dar aula de novo para os adultos, mamãe, né? é. Porque para ela não foi uma fase difícil ou com marcas, né? Mas eu acho que esse foi um papel muito nosso, assim, de... Eu acho que assim, envolveu um certo, não vou dizer sacrifício, né? Acho que é uma palavra tão grandiosa. Mas assim, né, a gente se abdica Foi ali, desafiador, né? óbvio. O desafio ali de ficar um pouquinho a mais, a gente tinha depois todo esse esquema, né? Verdade, da logística. Mas assim, É. tinha um propósito maior, né? Tinha uma missão maior, né? Que era você lecionar, que era você honrar um compromisso com a universidade, que era um compromisso que você gostava. Então, assim, acho que a partir do momento que você, né, no caso o marido, entende isso, né, eu acho assim que justifica, né? Tinha mais 40, 30 pessoas ali que dependiam de ti, né? Eu acho que seria muito egoísmo não prestigiar, né, não participar só pelo conforto de ter a mulher em casa cuidando e de repente eu ali vendo TV, assistindo futebol. Então, assim, eu acho que tem que entender as conquistas disso, né? Eu acho que o ganho daquelas pessoas, com o teu compartilhar, eu acho que superaram, né? Esse um desconforto, ou uma privação de conforto. Um desafio. Assim, eu acho que seria uma privação de conforto, né? Porque você deixou de estar na tua casa, né? A gente ali né, no ambiente tal, para estar ali, mas houve esse entendimento que também seria uma Um fase, período, um né? período, algumas horas ou alguns ciclos, né, algumas semanas que isso se repetiu e é finito, né? E é É por um tempo. E eu lembro que teve uma pessoa que compartilhou um desses eventos, uma moça chegou no final e falou assim, ó, eu sempre quis ser mãe, mas eu achava que ia ter que abrir mão da minha carreira para ser mãe, Uhum, né? E eu acho que outros alunos também em algum momento traziam isso, né? Na verdade a maternidade, a paternidade, ela nos fortalece em muitos aspectos, né? Então parece egoísmo eu deixar de compartilhar isso, né? eu acho assim, só fazendo um gancho, a questão da maternidade, né, quando é pro casal, eu acho que ele acaba aflorando algumas outras questões, né, ou deveriam, né, Uhum, essa questão do planejamento, né, eu acho que acaba sim, sendo mais, necessário. mais necessário, essa organização, né, você tentar antever algumas coisas, né, enfim, já faz parte ali do planejamento e dessa organização. Então, eu acho que esses pontos que a gente normalmente aplica para a empresa, você acaba aplicando na tua vida Trazendo, né? privada, né, particular ali. Então, Acrescenta. acho que acrescenta, não tem. E assim, hoje, né? Pensando que 8 anos no papel de pai. O que hoje tu não abre mão com as meninas, assim, que poderia ser um papel exercido por mim, que naturalmente é exercido pela mulher, Uhum. mas que hoje tu vê assim, não, disso eu não abro mão. Eu tô pensando em alguns aqui.
Não, é que assim, a nossa relação, o nosso exemplo, na verdade, é um compartilhar, né, de papéis com elas, né? Não houve situações assim que seriam só da mãe ou só do Mas pai, tem né? coisas que tu A acaba grosso assumindo um modo. pouco mais. Assim, né? E não entrando também agora no mérito do homem, né, fazendo o papel só da mulher ou da mulher fazendo o papel do homem, Uhum. não é isso. Mas o compartilhar dessa atividade, né? Quais que tu assim não abriria mão hoje? Eu acho que tem alguns momentos muito gostosos com elas, né? Assim, eu acho que o fato de colocá-las na cama, eu acho que é um momento tão gracioso, né? Um lugar protegido, seguro, tem todo um simbolismo, né? Assim, que é gostoso. Essa nossa rotina de chegar em casa, banho, jantar, fazer alguma atividade junto, tem os momentos ali de TV, né, também, tem o cineminha, tem momentos de desenho, né, a Joana já está maior, começa a ter lição de casa, Barraca na sala. barraca na sala, acampamentos, enfim, né, essas aventuras. Mas, assim, eu acho que o estar perto que é o que encanta, né, o estar perto é o que encanta. E às vezes o ouvir as histórias delas, né, assim, são muito engraçadas e a gente também instiga elas a contar histórias e saber por que que a menor tá brava com a amiga tal, aí tu vai ver é porque a amiga empurrou ela na hora do lanche. Então, assim, mas para ela é importante, Uhum. né? E Então, participar disso pra ti é importante, né? é, Mas às vezes assim, ó, que tu vai buscar elas na atividade extra, cujas a maioria que tá esperando lá são as mães. uhum, Isso não te causa estranheza? um pouco. Não vou negar. Porque, assim, em geral, a gente se prepara para ter esse convívio, mas nem todos se preparam Exato. para ter esse convívio do homem adentrando nesse espaço, né? Então, às vezes, até falta assunto, né? Então, assim, você vai lá, né? Começa a ouvir do ciclo da máquina de lavar roupa, não desmerecendo, não entrando num papo machista, mas as mulheres, né, nesse caso, elas muitas vezes não nutrem também né, uma conversa. Então, assim, a gente, é claro, vai entrando na vibe, vai falando da educação, vai falando de lições de casa, vai tendo essas temáticas, né? Mas, assim, e tá tudo bem, e não tem certo, e não tem errado, né? Mas até grupo do WhatsApp, né? Agora tu tá um pouquinho mais acessível ali, mas até então normalmente sou eu, né? Grupo do balé, Já foi só tu, né? já sou eu no grupo do balé, era Eu lembro. engraçado, né? Você puxava a lista do WhatsApp, tem lá 20 mães e O né, pai. um pai perdido E lá no meio. negociando ainda o uniforme, a roupa do balé da apresentação no final do ano ainda, né? Mas eu acho assim que o processo é tão natural, né, que acaba sendo tranquilo para todas as pessoas mas é interessante. A gente para, porque a gente é muito tranquilo, né? A gente para analisar e tu começa realmente a ver, não, talvez para aquelas pessoas cause mais estranheza, Sim. né? Para a pessoa que de repente vai criticar o fato de ter um pai mais presente em casa ou abrindo mão de uma profissão, talvez seja o mesmo que critique o pai estar num grupo No espaço WhatsApp desse, né? de mães de balé, É. né? Talvez cause um pouco mais de estranheza Mas hoje não tá mais, né? Te tirei dessa. dessa exclusividade. É. Sim. E assim, hoje a gente tem muito isso negociado, né? A rotina negociada, né? E eu vejo assim que talvez tenha alguns pais que vão nos ouvir que gostariam de integrar mais, né? Não esperar, né, o próximo filho para fazer isso, mas começar agora, né? Uhum. Tem alguma coisa assim que tu diria assim que comece por isso ou esteja mais atuante nisso do que a escola é um grande exemplo, né, Uhum. de levar e de trazer, enfim, que é sempre a figura da mãe, né? Eu lembro que tinha uma época ali na salinha da Esther que eram só as mães esperando, né? Né? Uhum. Então, assim, mas o que que hoje tu me diz assim que, puxa, não perca essas atividades aqui, né? Eu acho que é uma coisa muito legal, né?
15 férias que você vai poder participar com seu filho, Sim. estar com seu filho, né? Uhum. A gente pensa que é muito, mas não é, né? Não. A gente, né, a gente sempre, eu não sei, particularmente a gente sempre, né, atrela o número 18, né? Não sei por que para os homens, acho que o 18 anos é tão marcante. E eu acho que pro homem, né, principalmente é um rito ali, né, do exército, das forças armadas, da carteira de motorista, né? Muitas vezes ali, no meu caso, foi delineado o emprego também, então a faculdade. Então, assim, o 18 anos para o homem, né, posso estar muito enganado, mas o 18 anos ele é uma data muito forte. E para mim eu carrego isso. Então, poxa, a Joana logo vai fazer 8, né? Então, assim, opa, tem 10 anos, tem 11 férias, né? Então, assim, quer dizer que se a gente considerar ali as 15, quer dizer, um terço dela já foi. Exato. Né? Então, assim, as coisas vão passando de uma forma muito, muito rápidas. Acho que há de se trabalhar a questão da qualidade, né? E também não adianta, né? Eu acho que é uma questão de conscientização do casal, no caso do homem, o que ele pretende realmente fazer para agregar, né? O que vem a somar, que seja saudável, porque resolver ficar em casa para ficar também, né, não agregar, não contribuir, não ajudar, dizer que está em casa. Tá fazendo papel também não adianta, né? Não adianta, né? Agora, eu acho que é o que eu comentei já um pouquinho, eu acho que é um combinado, né? Às vezes usei aquele exemplo, poxa, a mulher saber que ela vai chegar em casa, vai estar, né, as coisas um pouco organizadas na casa, ou ter pelo menos um jantar já preparado, né, as roupinhas das crianças já preparadas para poder dar um banho. Quando já não estão com o banho tomado, se não, né? quando já não estão com o banho tomado, eu acho que já é um grande alívio. Eu acho que é, de novo, empatia. É o homem entender que, no caso, quando a mulher tem esse papel, né, principalmente fora, retornando lá no início, né, ser um homem que fica mais em casa, até pode se programar muitas vezes também, né? Ele tem, às vezes, até condições de trabalhar perto, estar um pouco mais cedo. Aqueles que fazem home office também, né? Talvez. O que só talvez vale aqui um gancho é a questão dos extremos, né? Eu acho assim que em alguns momentos também é óbvio, o homem vai ter o papel de ter alguma atividade externa, ele vai ter um encontro com os amigos, ele vai ter, né, às vezes mudar o horário em alguns dias para ir na academia, né, num determinado horário, ter o seu momento, né? Não é um eterno sacrifício, um eterno desprender, né, assim, das coisas que gosta, enfim, mas entender que isso tem que ter esse equilíbrio, né? É muito bacana. Eu acho muito agradável mesmo quando eu de alguma forma consigo contribuir, né? Acho que é a linguagem do amor de contribuir, né? De você encontrar uma forma de ajudar e saber que você trouxe um pouquinho de leveza, né? Seja para começar o dia, seja na condução do dia, seja no encerrar o dia, mas que de alguma forma você, como marido, né, como integrante do casal, você tornou o dia mais especial. Acho que isso é importante, né? Então, assim, eu acho que e muitas vezes são coisas simples para se fazer, né? Eu usei esse exemplo, ajudar no banho, ajudar na janta, ajudar a secar um cabelo, coisas tão bobocas, né? Um jantar que seja, acompanhar uma lição de casa, né? Exato. Por mais cansado que você esteja, Exato. né? Mas assim, o fato de você assumir um pouco esse papel, eu acho que já acaba gerando uma contribuição bastante grande. Mas o que me surpreende, assim, eu digo, tem pediatra ou tem vacina, né? E assim, não, mas eu quero ir junto, né? Eu sei que se dobra, né, para estar junto, né? Então, eu vejo assim o quanto isso hoje já reflete positivamente na segurança das meninas, né? Tem uma frase que diz assim, ó, pai não tem cordão umbilical, mas tem mãos, braços e pernas para fazer chegar o necessário, né? Então, poderia, assim, eu acho que a gente passar mais horas aqui comentando de quantas vezes algumas coisas tu fez muito melhor, né?
Eu lembro nos 2 partos que tu fez questão de estar junto, Uhum. né? De acompanhar e não só no parto, mas ficar comigo no hospital, né? Então, quantos ganhos a gente já teve, né? E, de novo, foram desafios? Claro que foram, né? Mas hoje a gente celebra, né? Muito mais do que pensa assim, o que eu deixei de fazer, não, eu tive grandes ganhos por conta disso, né? Uhum. E algum recadinho final? Tem alguma palavra assim? A gente começa, né, mistura o sentimentalismo, né, a questão emotiva com o tema, né, porque é muito prazeroso, né, a nossa relação com as crianças, com o filho, os filhos, né, e a questão de trabalho também, né, a gente tem o ambiente escritório, aqui a gente tem um ambiente escritório em casa, né, Exato, 24 horas todos os dias. então, assim, eu acho que a essência, e acho que uma frase assim tão, né, politicamente ambígua, tão simplória, né, assim, nossa, você tem que buscar o equilíbrio, né? Eu acho que isso é uma essência, né? Eu acho que os Uhum. extremos são perigosos. Já teve fases na minha vida que eu trabalhava 16, 18 horas por dia, era muito comum, né? Abria mão de tudo, de refeição, de saúde, de amigos, de família, quantos aniversários, quantas festas, né? O resultado veio, não tenha dúvida, né? O resultado veio na questão de carreira, né? De cargo, Uhum. de remuneração, De reconhecimento, de né? reconhecimento, mas é um desequilíbrio. Uhum. É o clássico exercício, né, da roda da vida. Né? Então você abriu mão de N outros fatores em prol de um. Felizmente o resultado veio do que se desejava, né, que era a carreira. Mas tem um custo. Né? Eu acho que os extremos são ruins. Eu acho que a falta do diálogo é péssima também. Né? E a questão da empatia. Eu acho que o real sentido mesmo é você se posicionar muitas vezes, né? É, ou ter uma experiência que muitas vezes você critica, Uhum. né? Se permitir. Se permitir, né? Como que eu vou criticar uma criança que chora, simplesmente criticar? E eu fazia isso antes das crianças nascerem, meio que coisa chata, essa criança chorando No e tal. avião. No avião, tal, até o dia que você tem uma criança e sabe que de repente tem um problema de ouvido, Tá né? com uma Tem cólica. uma cólica, tem alguma questão que está mal resolvida, óbvio, né? Então, assim, a partir daquele momento você começa a ter uma tolerância maior, uma compreensão maior. Então, eu acho que os extremos são ruins, eu acho que a falta de empatia é bastante ruim e a falta de diálogo é bastante ruim. Eu acho que são esses 3 pilares que acho que trazem bastante leveza e entender que família, né, é um patrimônio. Né? Eu acho que a partir do momento que você tem essa clareza, e tem uma frase muito forte, né, que um amigo nosso sempre fala, que nos foi ensinado, né, que filhos são próximos pais e próximas Exato. mães. Né? Nós não criamos filhos, criamos as próximas mães, né? A partir do momento que você tem isso claro, não é que você vai tirar a infância deles, né? Uhum. Não tem nada a ver. Mas eu acho que a partir do momento que você leva isso com seriedade, você começa a entender que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Né? Como que você quer no futuro que a criança dê amor se você não dá amor para ela? Né? Como que você quer trazer uma boa performance, né, numa empresa também se você não teve esse conteúdo para ter performance? Então, eu acho que esse é um outro ponto. Né? Assim, você tem que entender que são escolhas e no caso, família é um patrimônio. Né? Não adianta dizer que é o bem mais valioso, mas e aí, o que tu faz para, né, proteger esse teu bem mais valioso, né? Até de questões emocionais, né? Então, isso é um investimento. Né? A partir do momento que você tem isso claro, tu acaba assumindo algumas missões e alguns papéis bem importantes. E na pirâmide de prioridades, né? Deus, família e trabalho, Exato. né? Uhum. E acho que um outro podcast que a gente podia fazer é um pouquinho sobre isso, né? Empreender juntos, 24.
De novo, eu acho que entram aqueles pilares, né? Acho que entra a questão dos papéis bem delineados, Do acho que diálogo, do diálogo, do acordo. do acordo, da empatia, né? Você se posicionar também, são algumas palavras tão utilizadas no dia a dia, né? Às vezes até mal utilizadas, mas acho que você se colocar no papel do outro e entender que a crítica ela é fácil, né? É, Para ser feita, mas você entender o que gerou aquilo, né? Acho que sempre a gente acaba fazendo uma pergunta, mas o que gerou isso? A pessoa fez um mau trabalho, mas por que fez um mau trabalho? exato. Foi mal capacitada, não estava num dia bom, faltou mecanismo, faltou ferramenta. Então, acho que fazer essa pergunta é o porquê. Né? Acho que quando você começa a querer entender, mas foi um porquê no sentido de entender e Sim, resolver, sim, não de ter subsídios para criticar ou aprofundar um julgamento. Né? exato. E eu acho que tem mais uma situação assim, né? Autoconhecimento, da gente entender que habilidades que o outro tem que eu não tenho e o quanto a gente combina isso, né? Uhum. Quero te agradecer. Tá bom, que bom. Obrigada. Uhum. Obrigada por ter topado meu convite. Que bom. Achei que você. Bom, não foi fácil de convencer, né? Mas, assim, foram algumas conversas, né? Mas justamente por acreditar que o quão exitoso já tem sido até aqui, Uhum. né? E o quanto alguns pais ou algumas mães podem tornar mais leve esses papéis e entender que ele é por um tempo, né? E fazer com mais leveza, com mais integração e com menos peso e cobrança, né? Eu acho que talvez para alguns, né, alguns pais que são mais metódicos, mais entender que é um projeto, talvez um Exato. projeto de vida, né, com alguns anos, que sejam 2 anos, 5 anos, 10 anos, e que muitas vezes tem um começo, um meio, um fim, Sim. né, às vezes não tão facilmente delineado, mas que tem, né, tem um sentido. Tem Acho que um período para tem um isso, né? período e tem um porquê. Quando isso fica Exato. claro, as coisas fluem bastante. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. E vamos continuar com os nossos podcasts com carreira, sobre carreira. E acompanhe-nos no Spotify, no próprio YouTube e nos nossos Instagram também para acompanhar os lançamentos.